Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós daremos prosseguimento à análise da contestação que vínhamos fazendo até o último encontro. Na contestação, no estudo da contestação, nós vimos que a contestação é a peça de defesa do réu, ok? Nós paramos no último ponto como das espécies de defesa. Vimos que tem defesa de mérito, que a defesa de mérito se divide em defesa de mérito direta e defesa de mérito indireta. Já analisamos esses tópicos no último encontro. Ficou, portanto, para falar hoje da defesa processual. Defesa processual que está prevista no artigo 337 são as chamadas questões preliminares. Vamos a ela, as questões preliminares. Talvez eu tenha que fazer aqui um pequeno ajuste. Aqui, eu tinha esquecido de fazer isso antes, dá para fazer agora rapidamente. Aqui, pronto, já está feito. Aí, artigo 337, incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, por isso que ela é chamada de questão preliminar. Ela é analisada preliminarmente, antes, portanto, de uma outra. Eu vou aprofundar isso já já com vocês. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. E aí vem as hipóteses de questões preliminares que o réu pode alegar antes, portanto, de discutir o mérito. Então vamos voltar à análise aqui da questão processual como sendo uma questão preliminar. Vamos aprofundar um pouquinho isso. Vejam bem, nós temos aqui que entender o seguinte. Questão é entendida como ponto controvertido, tá ok? Então, quando se afirma questão no âmbito técnico processual, isso significa ponto controvertido. Então, um ponto, uma alegação formulada pela parte, sobre a qual o juiz terá que exercer jurisdição, terá que definir. Pode ser que entre uma questão e outra haja um vínculo forte que as una. Então, nós podemos falar em questão prévia e questão principal. Questão pode ser prévia ou principal. Tá aqui, deixa eu melhorar esse segundo questão aqui que ficou horrível. Escrever de novo. Então vamos lá. Questão pode ser prévia ou principal. E entre elas há, portanto, um vínculo que as une. Uma é antecedente à outra. Ok? Bom,
A questão prévia pode ser de duas ordens. Ela pode ser preliminar ou prejudicial. Existem duas espécies de questão prévia. A questão prévia, portanto, é um gênero que tem duas espécies, tanto a questão preliminar quanto a questão prejudicial. Vejam, no que consiste a questão prejudicial, que é a que não nos interessa aqui, por hora, vou deixar a preliminar por último. A questão prejudicial é aquela que, a depender da sua conclusão, a depender da sua análise, ela condiciona o julgamento da questão principal. Então há uma relação, um vínculo de condicionamento. Exemplo, paternidade em relação aos alimentos. O juiz vai ter que julgar primeiro a questão a respeito da paternidade. E aí, definindo se ele é pai, ele vai julgar a questão principal dos alimentos. Só que o julgamento dos alimentos, olha o nome, percebam a sutileza. O julgamento quanto à principal, no nosso exemplo quanto aos alimentos, já está prejudicado. Ele já meio que pré-julgou. Veja, o julgamento da principal está condicionado à resolução da questão prejudicial. Se ele afirmar anteriormente que é pai, muito provavelmente ele vai conceder os alimentos. Ao contrário, se ele afirmar previamente, prejudicialmente, que não é pai, ele vai, muito provavelmente, estar condicionado a julgar improcedente os alimentos. Então perceba que na prejudicial nós teremos sempre o julgamento da questão posterior, que é a questão principal. O vínculo que as une é um vínculo de condicionamento. O julgamento da antecedente já meio que pré-julgou. Então está prejudicado o julgamento da questão principal. Agora vamos ver a preliminar. Com a preliminar, algo diferente se passa. Então aqui está a preliminar. Na questão preliminar é o seguinte: a depender do julgamento da questão preliminar, dependendo, portanto, do julgamento da questão preliminar, a análise da questão principal ela é obstada, proibida. Não há um condicionamento, há verdadeiramente uma proibição. Então o juízo não avançará a análise da principal, está proibido, a depender da resolução, da conclusão que ele chegue a respeito da preliminar. Então, uma condiciona e a outra proíbe. Exemplo clássico de preliminar. Nós veremos que está lá prevista no artigo 337. Coisa julgada. A parte alega coisa julgada, o réu alega na contestação. Coisa julgada. O juiz acolhe a alegação de coisa julgada. Ele está proibido de julgar o mérito. Ele está proibido de avançar a questão principal. A questão principal é o mérito. Na preliminar do artigo 337, a questão principal é o mérito da pretensão. Então, acolhendo a alegação de coisa julgada, o juiz não passa a análise do mérito, ele está proibido. Agora, se o juiz rejeitar a alegação de coisa julgada, aí sim ele passa a análise do mérito. Então, essa proibição aqui não se dá sempre. Essa proibição aqui se dá a depender do acolhimento. Acolhimento do quê? Da preliminar. Então, se o juiz vier a acolher a preliminar, ele vai, portanto, deixar de avançar até o mérito. Essa é a finalidade da alegação do réu na sua defesa processual. Agora vejam, aprofundar um pouco essa questão preliminar. Está aqui, questão preliminar. No artigo 337, temos diversas previsões, são 12 incisos, salvo engano, de minha parte, deixa eu confirmar aqui, não, 13. São 13 incisos no artigo 337. E nós veremos que nem tudo ali no artigo 337 tem a potencialidade de gerar de imediato a extinção do processo sem resolução do mérito.
a proibição do juiz realmente analisar o mérito. Lembra que nós falamos que o CPC de 2015 trouxe uma espécie de aglutinação das diversas hipóteses, mecanismos, das formas de resposta do réu do código anterior, foi incluída tudo na contestação? Então, a alegação de incompetência, a impugnação ao valor da causa, impugnação à gratuidade de justiça, agora vem tudo dentro da reconvenção. Veja, a impugnação à gratuidade de justiça, ela não tem a aptidão de gerar de imediato a extinção do processo sem resolução do mérito. Ela não vai gerar necessariamente a proibição de análise do mérito. O autor vai ser intimado se a gratuidade realmente for revogada, se o juiz acolher a alegação do réu de impugnação à gratuidade de justiça, ele vai, portanto, revogar o benefício de assistência judiciária gratuita que ele tinha concedido. Revogando, o que vai acontecer? O autor será intimado para recolher as custas devidas. Se ele recolher, o processo avança naturalmente. Se ele vier a não recolher, o processo pode até resultar numa extinção, mas não por conta do acolhimento da preliminar, já é por um fato futuro, que é o não recolhimento das custas. Então, com o Código de 2015, nós passamos a ter preliminar própria e preliminar imprópria. O que é uma preliminar própria? É a preliminar propriamente dita, como nós vimos até então no tópico anterior. É aquela que gera a proibição de análise da principal, que no nosso caso aqui é o mérito. Exemplo disso, um grande exemplo que nós temos, como já mencionamos, exemplo, coisa julgada. Ok? Bom, o que a questão preliminar imprópria acarreta? Veja, ela não vai acarretar a extinção do processo sem resolução do mérito, porque isso quem faz é a preliminar própria. A questão preliminar imprópria, ela gera, portanto, inicialmente, o acolhimento da questão preliminar imprópria não acarreta a extinção de imediato do processo. Ela gera, isto sim, uma dilação procedimental. Uma dilação do procedimento. O réu consegue, no mínimo, retardar o procedimento. Pode até vir, posteriormente, a gerar a extinção do processo sem resolução do mérito. Mas isso não decorre diretamente do acolhimento da preliminar. Isso já decorre de uma conduta posterior do réu omissiva, de atendimento ao que o juiz determinou, nessa dilação procedimental. Então aqui, por exemplo, exemplos de questão preliminar imprópria. Nós já vimos a impugnação à gratuidade de justiça. Outro exemplo, a impugnação ao valor da causa. Outro exemplo, o defeito de representação do autor. Nesses casos, o autor é intimado para corrigir o vício. Então ele vai adequar o valor da causa, que é um dos requisitos da petição inicial, lá do artigo 319, inciso 5º. Defeito de representação. Ele vai ser intimado para constituir um outro advogado, para adequar sua representação processual. Então aqui, já que eu mencionei, 319, inciso 5º, e aqui, artigo 76 do CPC, o defeito de representação. Então é importante entender no que consiste uma questão preliminar. É importante saber no que consiste uma questão preliminar. Essencialmente, essa distinção aqui, a preliminar proíbe, impede a análise da principal, do mérito, ao passo que a prejudicial não impede. Nós teremos sempre o julgamento da principal, mas o julgamento da principal já está condicionado, ele está prejudicado. Então, preliminar é a que gera a proibição. Só que nós temos, na verdade,
questões preliminares no artigo 337, aqui no artigo 337 do CPC, Jesus, o que foi isso? 337, agora sim, do CPC, nós temos questões preliminares que são próprias e impróprias. Própria é aquela que gera, como sempre foi, a proibição de análise do mérito. Já a questão preliminar imprópria é aquela que não gera de imediato a extinção do processo sem resolução do mérito. Ela vai gerar uma dilação procedimental para oportunizar a correção, o saneamento, a sanação do vício. E aí, se o autor não sanar o vício, aí sim isso pode resultar na extinção do processo. Tá certo? Então, esse foi um vídeo de introdução, de definição técnica do que consiste a questão preliminar. Nós veremos, portanto, no próximo vídeo, olha aqui, defesa processual são as questões preliminares do quê? Preliminares ao mérito. O mérito aqui assume a lógica de questão principal. E as questões preliminares estão disciplinadas no artigo 337, que tem questões preliminares propriamente dita e tem outras que são as questões preliminares impróprias. Nós veremos no próximo vídeo as preliminares em espécie: inexistência ou nulidade de citação, incompetência absoluta e relativa, incorreção do valor da causa, inépcia da petição inicial, perempção, litispendência, coisa julgada, conexão, incapacidade da parte, defeito de representação, falta de autorização, convenção de arbitragem, ausência de legitimidade ou de interesse processual, falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar e a indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça. Nós veremos uma por uma dessas com as considerações pertinentes no próximo vídeo. Tá certo, meus amigos? Então é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.